Olá, amigos dos Sete Sinais, muito boa noite, é um prazer estar aqui para bater um papo com vocês, com meu grande irmão, o meu amigo, querido Rubens Sodré, o famoso irmão Rubens. Boa noite, Rubão, como vai? Boa noite, Silvão, boa noite ao todo o público maravilhoso que acompanha a programação. São 8 horas e 2 minutos, hoje dia 18 de fevereiro, ano 2018. É uma alegria estar aqui ao lado de você que acompanha a gente e também, é claro, do meu irmãozão Silvão. Exatamente, Rubão, estou muito feliz, muito satisfeito, porque nós tivemos uma pronta resposta muito grande dos amigos, né? Sobre a palestra. Ontem, assim, fiquei a madrugada praticamente respondendo e-mail. Foram mais de 78 e-mails logo depois da live, e muito legal, estou muito feliz e muito satisfeito, né? Que bom. Que o pessoal gosta do trabalho do Rubens e responde dessa maneira, mas muito e-mail mesmo. Fiquei, acredito que até as 2h30 da manhã responderam e-mail ontem, para você ter uma ideia. Bom, Respondeu o pessoal com carinho, né? Com toda a cautela que o pessoal merece, né? Primeiramente, boa noite a todos, vamos começar, porque depois eu vou editar, então fica bonitinho, né? Você tem começo, meio e fim. O projeto geral da nova ordem mundial é um tópico da dinâmica global, o WordPress, que é um canal que fala muito sobre a nova ordem mundial, né? Os conflitos, a pergunta de eventos de resposta, né? Eu vou ler um texto aqui, Rubão, eu gostaria que você comentasse, ok? Tá. O crescimento demográfico não interessa mais o sistema capitalista tradicional como fator de crescimento econômico. Com a automação tendendo a assumir todas as tarefas produtivas, até mesmo a de serviços, por outro lado, a automação leva ao desemprego. O desemprego leva ao encolhimento do mercado consumidor. E esse nó só constrange o poder econômico capitalista. A saída em conta. Pois não, Rubão? Não, nada, né? Só boa ação. Vai tocando a musiquinha, tu vai tocando aí. Vou ler aqui. Nós tivemos 3 seguidas aqui, ó. Rosa Maria Lúcia Zanzoni está concorrendo ao relógio. Para mim, a Tatiana Homem, meu aviãozinho. Né? A Rosa Lúcia mandou R$5 aqui, está concorrendo ao relógio. O Alisson Mendonça mandou R$10, vai concorrer com 2 números. O Conrad Buch, que está na nossa palestra, Rubão. Beleza, Conrad, meu irmão, obrigado aí. Está na nossa palestra, já mandei e-mail para ele, está tudo certinho, ele vai estar com a gente lá e ainda doou aqui R$2. É isso aí, gente. Continuando o raciocínio, vamos ver se eu acho o lugar que eu parei. A saída encontrada, que está em desenvolvimento há uns 20 anos, mais ou menos, é a nova ordem mundial, que deverá ordenar esse desencontro com a desabilitação e a política republicana e do exército de cidadãos para voltar ao sistema colonialista. Isso exige também uma redução radical da população de 8 bilhões de pessoas para 500 milhões, dentro de uma programação restrita, centralizada do governo mundial, que engloba, ou englobaria, todo o hemisfério ocidental. Quer que eu dê uma paradinha, Rubão, para você comentar essa primeira parte? Não, Silvão, pode seguir mais adiante. Então vamos lá. Isso exige também uma redução, já li essa parte. Considerando que hoje os principais negócios em valor... Deixa eu aumentar a fonte aqui que eu estou cego totalmente. Peraí. Agora sim. Agora sim. Considerando hoje os principais negócios são em valores, petróleo, armas, drogas, podem ser um bom meio de despovoar razoavelmente o planeta, por meio de guerras, epidemias, desastres naturais, provocado inclusive eventos climáticos, e serviços exclusivos dos mais ricos, que ainda se serviram da mão de obra escrava para os serviços pessoais de cada um. Aqui está dando uma realidade, Rubens, do que a gente conversou ontem, né? Quais são as ferramentas que a nova ordem vai usar para poder se autopreservar, preservar a sua fortuna? São esses os passos, né, Rubens? Certamente, Silvão, porque, na verdade, eles vão, quando a gente vai fazendo uma fundação e escorando, né? Por exemplo, vai botar o concreto, a coluna, escora ela para poder, né? Então eles vão escorando as coisas deles, eles vão preparando o terreno e vão botando as escoras, né?
Na verdade, ô Silvio, eles estão muito bem aprimorados, porque a nova ordem mundial, ela não começou hoje. Ela já vem de muito tempo. Então, quando a ideia, que não é uma pessoa, a pessoa morre, 80 anos vai embora, em média, ou até menos. Mas a ideia, ela tem uma longevidade muito ampla. Então, eles vão fazendo o quê? Eles vão melhor elaborando tudo isso. A ideia, ela não morre. A ideia que é da nova ordem mundial, que já vem de longas datas, vem sendo aprimorada. Eles vêm escorando e aprimorando cada vez mais, tapando buraco, para não deixar brecha, e organizando. Por isso é que acontece dessa forma. E agora o passo decisivo, Silvio, e que não tem mais volta, é por conta dessa revolução moderna, em que não há mais necessidade nenhuma de mão humana, de mão de obra humana. Revolução 4.0, né? A Revolução 4.0, que vai deixar o homem obsoleto. Para isso, eles precisam caminhar num trilho chamado, ou numa trilha chamada de tecnocracia. A tecnocracia é aquele processo que desumaniza as pessoas, deixa as pessoas menos humanas. A pessoa que está a serviço do sistema, seja para mover uma máquina, que hoje quase não vai ter mais isso também, já passou essa época, mas seja para poder fazer uma linguagem de programação, para poder determinar funções para algoritmos, seja qual for a atividade humana que ainda seja exercida, esse humano que vai estar exercendo, que são muito poucos, diante da necessidade que eles tinham de muito mais humanos, vai estar totalmente desumanizado. É humano, mas que não é humano. É humano desumanizado. Um bom exemplo de humano desumanizado é o que você vê no atendimento público. Não estou falando mal, de maneira nenhuma, da pessoa que é atendente pública. Eu não estou falando mal do servidor público. Eu não estou falando mal das pessoas como nós. Eu estou falando uma realidade. Essas pessoas como nós, que trabalham em repartições públicas, seja ela qual for, vai no Detran, vai resolver alguma coisa no INSS, vai no posto de saúde, vai no correio, vai onde você quiser, departamento público. Você vai ver na repartição pública que essas pessoas, elas são obrigadas a serem cada vez mais desumanas. Não pode se compadecer do problema individual de ninguém, seja ele qual for. Ela tem que ser só técnica. Hoje em dia você vai ser atendido no médico, eles botam a pulseirinha em você. Por quê? Porque você passa por uma mulher que é técnica. Ela vai avaliar você de acordo com a condição técnica que ela vê de você. Aí vai botar uma fitinha, se é para ser atendido mais rápido ou não. É uma triagem que eles chamam. Mas essa enfermeira, ela não pode de maneira nenhuma ser humana. Ela tem que ser apenas técnica e botar a pulseirinha de acordo com a visão técnica que foi dada a ela. Parece assim, Silvio? Parece. Será que é verdade? Talvez seja. O sistema organizado, ele não é onisciente. Ele não é onipresente, mas ele tenta ser. Então, eles instruem os profissionais de uma forma em que esse se torne o mais técnico possível, como se fosse exatamente a mente do sistema ali trabalhando. Quando você se refere a técnico, sim, frio, né? Ausente da humanidade. É empático, né? Isso. Empático é quem não é simpático, né? Quem não tem, não é verdade? Quem não tem sentimento nenhum. A pessoa tem, mas isso é neutralizado nela. Ela não pode demonstrar isso. Porque se naquele momento de trabalho ela demonstra isso, pro sistema ela não é uma boa funcionária ou um bom funcionário. O bom funcionário ou a boa funcionária é aquela que apresenta números para quem está acima dela, de atendimento que foi bem feito, que não foi bem feito, enfim, de quantos casos resolvidos, mas não porque resolveu o caso, mas porque tem uma estatística disso. Então, por exemplo, o prefeito que ele quer dizer, olha, eu estou mantendo o hospital público que tem 600 atendimentos por dia. Mas é atendimento pior do que para cachorro, mas não tem problema. É que vai para o número dele, para poder divulgar na mídia, na televisão, para fazer a propaganda dele. Então, essa pessoa que está ali, ela não pode de maneira nenhuma, eu estou falando do hospital nesse caso específico, mas pode ser de qualquer repartição, ela não pode esboçar nenhum tipo de sentimento humano e muito menos se compadecer do caso de A, de B, de C ou de D. Para ela é tudo igual. Ela só tem que fazer aquilo que está na programação dela, porque agora ela também é um algoritmo. Infelizmente, Rubens, é assim. Então, nós estávamos sobre esfriar, né, o sentimento humano para com as pessoas. Tal. Isso a gente comentou bastante ontem. A gente deu bastante ênfase a isso, que isso é uma coisa que foi emplacada pela nova ordem mundial. Lembrando a vocês, para vocês conhecerem a nova ordem mundial, tinha até uma menina que perguntou, uma moça, perguntou aqui, quando é que a nova ordem mundial vai ficar visível? Mais visível que hoje? É impossível. No canal Sete Sinais, está contando a história da nova ordem mundial, do começo. Aí você vai ver como ela é visível. Cada episódio que você for assistindo, você vai ver que a nova ordem mundial está em tudo.
no carro que você dirige, no cigarro que você compra, na cerveja que você compra, na maneira que você age, tudo tem nova ordem mundial, não é isso, Rubens? Ela não é perceptível, mas ela é visível. Ela não é perceptível porque nossos entendimentos foram tenebrecidos, foram escondidos, nossa mente não enxerga, tá certo? Então ela não é perceptível, ela não é visível, mas ela é perceptível. Se você parar para observar fora do âmbito que te botaram na caixinha, você vai ver a nova ordem mundial, sim. Tá certo? Então, nós temos uma série que está no canal lá do Rubens, no Verdade Oculta, que é Educadação, e no meu é Educagado, né? Essa série mostra bem que o sistema de ensino, né, é uma imposição da nova ordem mundial. Quer dizer, você é criado para ser mecânico. Você é criado, você pode ver que não há mal nos seus pais em dizer isso. Mas o que seu pai dizia para você? Olha, meu filho, vai estudar, que você tem que arrumar um emprego de carteira assinada para ganhar um salário por mês, para você comprar uma casa e um carro. Ponto. Entendeu? Todos os pais falam isso, né? Filho, vai estudar, né? Faz lá o ginásio e vai arrumar um emprego de carteira assinada. Nenhum pai chega para você e fala, filho, vá ser um empreendedor, um investidor, uma pessoa que pode gerar vários empregos, uma pessoa que tem uma visão macro do mercado. É raro você ouvir. Você ouve isso do quê? Das famílias ricas. Você ouve isso das famílias milionárias, porque elas preparam os filhos para serem o patrão dos filhos dos empregados dela. Entendeu? Então, existe uma turma que é preparada para ser líder, e essa turma é ligada à nova ordem mundial, por isso que a grande maioria é maçom, né? Os grandes líderes de igreja são maçons, estão todos ligados a uma coligação. E nós somos o gado, nós fomos criados para ser uma pecinha dessa ferramenta, para ser manipulado, para ser pisoteado, para ser maltratado, para ser uma peça do jogo de xadrez deles. Então, o que o Rubens quis dizer, que quando você chega num hospital para ser atendido, existe ali a cara da nova ordem mundial pelo tratamento que você recebe. Entendeu? Você recebe o tratamento que a nova ordem mundial pensa dessa maneira. Você é um nada. Você precisa do Estado, você é um lixo. Você precisa de remédio, você não tem dinheiro para comprar, você é um nada. É essa a ideia, não é, Rubens? Bom, você acertou na mosca, é isso mesmo que eu estou dizendo. Mas isso não é por culpa do atendente, é bom deixar claro, não é por culpa da pessoa que é igual a você que está ali trabalhando para te atender. Isso aí é algo que tem culpado, mas o culpado não é exatamente o atendente, né? Buscando dias melhores para você próprio ou para a família. Aquelas pessoas que estão ali não são culpadas. Assim como também o professor, o diretor, o corpo docente da igreja, a direção da escola não é culpada, é o sistema que é o culpado, é que a gente não enxerga o sistema. É por isso que quando você vê, por exemplo, abrindo um parênteses, quando você vê, por exemplo, a ação da prefeitura através da Defesa Civil ou da Guarda Municipal apreendendo, é uma palavra bonita, né? Apreender, né? Confiscar, apreender, mas ou alguma coisa para levar uma comidinha para casa. Quando você vê essa ação deles, né? Essa atividade, você vê as pessoas xingando o policial que vai lá fazer a autuação, xingando o fiscal, chega a agredir o fiscal. Só que o policial que está lá, seja ele da Defesa Civil, seja da Guarda Municipal, da Polícia, né, o fiscal que está lá, eles são pessoas como a gente, do mesmo jeito. São pessoas de bem que estão trabalhando, porque precisam também desempenhar sua função profissional. A culpa, naquele caso, é exatamente do gado, que fica distraído e deixa se distrair. Fica atrás do que eles ficam colocando para você não ver a verdade, das dissimulações deles. Então, o que o povo enxerga, Silvio e amigos e irmãos, não é o sistema, só enxerga as pessoas. Aí quer brigar com as pessoas, quer bater no policial, quer fazer uma coisa que vai só prejudicar ele próprio. Quer bater no jornalista que você mostrou um dia e ficou totalmente revoltado, quer agredir o jornalista que está lá como uma peça do xadrez, né? Jogaram em cima dele o cone machucou o cara, bateram no cara, né?
Então, não é essa a visão que a gente coloca aqui. Essa visão, para mim, ela é equivocada, ela é deficiente. A visão é que o sistema é que é o problema. O sistema é que é o adversário, não são as pessoas que estão trabalhando. Então, ô Silvio, eu abri esse parênteses sobre a questão envolvendo prefeitura e pessoas que vendem fruta nas calçadas para dizer que a população não enxerga, cara, de jeito nenhum que é o sistema. Então, eles querem xingar o presidente, querem xingar o deputado, quer xingar as pessoas que ele consegue ver. Por exemplo, quando vai pegar a fruta na rua, o prefeito não era para fazer isso, o prefeito, só fala o prefeito. Mas, na verdade, não é o prefeito, é o sistema. Né? O prefeito está cumprindo ordens, ele é executivo, ele executa as ordens. Então, ô Silvio, é claro que você vê pessoas igual o Temer, por exemplo, esse cara tem dolo demais, cara. Ele é covarde contra o povo, é uma coisa que parece que ele tem prazer em sacanear o povo. Mas ele está ali também para obedecer a critérios de interesse das empresas internacionais. Da nova ordem mundial, ordem mundial. Dos conchavos do PT, dos conchavos de Dilma, que deixou para trás. É uma corja, Rubens, que não vai mudar. E o pessoal está se iludindo com falsos heróis, né, Rubens? Não tem, eles criam os heróis deles. Os heróis deles é Superman, Mulher Maravilha, todo mundo com a roupinha lá dos Estados Unidos, que é para poder dizer que eles são heroínos. Eles vestem alguns aqui no Brasil com essas roupas para tentar ter esperança em alguma coisa, e é uma esperança totalmente mentirosa. Não vai haver esperança. Eu falo, eu como Rubens somos contra antes, durante e depois. Nós não somos a favor de nenhum tipo de política. Inclusive, na história da nova ordem mundial, o comunismo ele é contra tudo relacionado à liberdade e foi criado pela nova ordem mundial também. O comunismo, tanto o comunismo como o capitalismo. Ou seja, os donos das duas ideologias é o mesmo. Entendeu? O Rubens fez uma analogia, uma época, falando da pirâmide. Né? Se uma ideia não tem um contraponto, a pirâmide não existe. Ela tomba. Ela tomba. Então, sempre tem que ter o contra. Então, para existir o capitalismo, tem que existir o comunismo. Para existir a liberdade, tem que existir a prisão. Porque quem é que vai reclamar que não tem liberdade se não for preso? Tudo tem um porquê. Né? Então, essa pirâmide foi criada pelos Illuminatis para te enrolar, para te dar a falsa sensação que você é livre, para te dar a falsa sensação de liberdade. No entanto, que as pessoas dentro da escola não percebem que tem um sinal que determina o horário que ela tem que comer, que determina o horário que ela tem que ir para lá, tem o horário de tudo é campanha. Nas empresas é a mesma coisa, porque ele já foi educado na escola. Então ele está lá na empresa trabalhando, lixando um negócio lá, aí ele corre lá para ir comer. Aí ele está comendo lá gostoso, tomando o suquinho dele, está na hora de voltar a trabalhar. Então a vida inteira dele é regrada por tempo, por minuto e por sirenes. Né? Tudo a vida dele é controlada. E ele não sabe, por isso que eu falo para você, a nova ordem é mais visível do que você imagina. Isso tudo veio deles. Mas eles são superiores, eles foram treinados para ser superiores a nós. Eles foram treinados para ser mais inteligentes que nós. Só que alguns, os 222 mil que estão aqui, não fazem parte, porque eles sempre questionam. O Marcelo Creton, né, a própria Gieda Alves, o meu e-mail é palestra do Silvio, tudo minúscula, @gmail.com. Só isso. Palestra do Silvio, @gmail.com. Você pode entrar em contato, ou você pode entrar em contato pelos meus canais também, que são facinho de achar. Tá bom? Ele diz, esse Rubão abrindo a mente das pessoas alienadas. É verdade. O Rubão abre mesmo, ele dá uma conotação, o Rubão é perfeito, é 100% que ele diz. Não, às vezes o Rubão erra também, às vezes ele tem uma percepção diferente, mas 99% das vezes ele acerta, né? Acerta, inclusive, com coisas que eu nem tinha percebido. Então, ele tem uma habilidade. É uma habilidade que muitos dizem que é do Criador, que deu para ele. Eu acredito que sim, porque não é normal. Existe também uma habilidade para poder escapulir do primeiro momento, viu? Eu não sei até quando consegue se escapulir dessa modificação social extrema que vai ter. Mas no primeiro momento, na instalação do caos, existe sim vamos dizer assim, uma rota, um meio para escapulir. Só abrindo mais um parêntese, Silvio, hoje mais uma vez estava voando no aeromodelismo, e o pessoal, eu até fiz um vídeo lá no canal do Rubens, fizemos na hora e publicamos na hora lá pelo celular da Madinha.
O pessoal está acostumado a chegar lá cedinho para voar cedo, porque todo aeromodelista gosta de voar bem cedo. Mas como mudou o horário, veio para o horário normal, o decreto do presidente acabou, o povo, cara, atrasou 1 hora na ida para lá. Aí eu fiz um vídeo falando isso. Aí um dos caras, dos colegas nossos, chegou logo depois de mim. Aí veio esse assunto da questão envolvendo o horário, que a pessoa, por que o pessoal horário tá chegando tarde? Por que o pessoal chegando tarde? Porque o presidente decretou que é mais tarde, agora o povo é mais tarde. Se o presidente decretar que hoje todo mundo tem que andar de verde, o povo vai vestir verde porque houve um decreto do presidente? Pior que vai. Então, mas há muita alienação, né, senhor? Então, o que acontece? Aí ele falou pra mim, é por isso que eu quero fugir da cidade, eu quero botar meus prédiozinhos que eu tenho, que ele é construtor, para poder alugar e fugir para bem longe, para passar o resto da vida longe de tudo. Eu falei, pô, meu irmão, você tá com pensamento, parece até que ele viu Verdade Oculta, mas nunca tinha visto. Mas é o pensamento mais correto que eu já vi. Então, só para resumir, Silvão, sobrevivencialismo é importante, não tenha dúvida. Agora, existe um primeiro momento em que tem que ter algo a mais, tem que ter detalhes para poder, você sabe do que eu estou falando, sim, claro, sim. Né, para poder se livrar, não do sistema, não tem como se livrar do sistema, não tem. Mas para se livrar de quem for igual a você nessa hora. É verdade. Não vou falar muito, senão... eu entendo. Isso nós vamos falar na palestra abertamente. Então, quem for na palestra, no dia 27 de maio, vai entender o que o Rubens está falando aqui. O Rubens vai falar muitas coisas que ele não pode falar aqui, tá? Mas o Rubens fala um monte de coisa, tá? Mas tem coisas que são piores do que você imagina. E o Rubens sabe, né? As desinformações, espiões, tanta coisa no nosso entorno. O Rubens é especial por ter... Não, o Rubens incomoda muita gente. O Rubens é uma pessoa que fala muitas verdades, então isso automaticamente gera inimigos naturais que ele nem sabe quem é. São os inimigos ocultos, né, Rubens? Esses são os mais perigosos, né? Pessoal, por favor, você está aí, dá um like, mete o dedo no like, compartilha, joga no Facebook, joga nas suas redes sociais, joga no Twitter. Vamos tentar chegar a 1000? Vamos tentar? Nós temos programa pra caramba aí ainda. Vamos tentar? Vocês ajudam? As nossas moderadoras ajudam aí a chegar a 1000? Vamos tentar? Chegar a 1000 assistindo e 1000 likes. Nós vamos ficar super felizes. Afinal, nós temos 222 mil desacordados aqui no Verdade Oculta. Então, para chegar a 1000 não é difícil, né? Acredito eu, penso eu. Então, conto com vocês aí, viu? Vamos lá. Vamos continuar o texto, Rubens, ou você tem algum complemento? Tá legal. Aqui diz, considerando hoje os principais negócios, que são em valores, petróleo, armas, drogas, eu já falei, mas vou ler de novo, podem ser um bom meio de despovoar razoavelmente o planeta, por meio de guerras, epidemias, desastres naturais, provocado inclusive climáticos, aí nós falamos da ARP, né, a serviço exclusivo dos ricos, dos milionários, e ainda serviriam da mão de obra escrava para os serviços pessoais de cada um, quer dizer, o que sobrar vai trabalhar como escravo. Verificamos, pois, que o crime organizado já não representa uma desviação da economia formal, mas uma parte dela com funções definidas. Ou seja, aqui está muito claro que o crime organizado faz parte do sistema e está lá de propósito. Isso eu gostaria que o Rubens comentasse, por favor. A gente falou um pouquinho ontem, e pode complementar hoje sobre esse assunto, que é muito importante vocês ficarem atentos. Até porque nós estamos aí hoje vivendo um clima né? Estamos vivendo um clima de lei marcial. O Exército não está na rua ainda porque faltam algumas regulamentações de caráter jurídico que eles estão correndo para regulamentar. Eu até acho que não colocaram efetivamente na rua ainda, por conta da aprovação da lei da Previdência, porque de repente ele joga a lei da Previdência agora correndo, aprova de qualquer maneira contra nós, contra o povo, para aí depois bota o Exército na rua. Mas, de qualquer forma, Silvio, nós estamos vendo aí fumaça, sinal de alerta no ar, sinal de fumaça no ar. O que acontece é que o Exército estando nas ruas, vamos dizer, neste clima, né, com cheiro de lei marcial, as pessoas perdem totalmente os direitos civis. Porque quando você tem lei marcial, significa que a Constituição, não é que ela foi rasgada, mas por um próprio dispositivo da Constituição, ela foi suplantada. É uma intervenção federal e não militar, viu, Rubens?
Então, federal. Então, o que acontece? É porque a intervenção federal nomeou o militar. O comando é militar. Tá certo? E foi dado a ele, de acordo com a Constituição, no decreto, poderes para ele modificar todas as estruturas. Ô Silvio, neste momento de transição tem algo aí correndo na lateral que ninguém está observando. Mas você sente cheiro no ar. Sabe o quê? A questão envolvendo os presídios, meu irmão. É um momento de transição de comando. É um momento que há um descomando. É um momento que aquele meliante de alta periculosidade, que tem recursos, consegue facilmente dar um jeitinho para poder dar uma escapulida. E pode ser que não fique só nesses. Pode ser que outros também acompanhem. Então é um momento muito delicado, inclusive, por conta disso. Aí você falava do crime organizado. Sim, é vero. O crime organizado ele faz parte de um modelo de trabalho. Trabalho entre aspas, né? Chamado ordem ab caos. A ordem advinda do caos. A ordem advinda do caos precisa-se do GR para poder o Tom ter o emprego dele. Porque se o GR sair de cena, o Tom não tem mais o que fazer. É o Tom e GR. Então você precisa colocar os meliantes muito bem equipados, muito bem armados, para poder você dizer que agora a polícia precisa estar nas ruas. Só que a polícia não está nas ruas para pegar bandido, isso é fato. Em São Paulo, 98% do efetivo policial existe para controle populacional. Soubemos por fontes não oficiais que no final do ano passado, e aqui eu estou sendo bem claro, fontes não oficiais informaram que no final do ano passado, os pátios do estado de São Paulo, que são particulares, colaboraram para colocar um número enorme de viaturas da polícia nas ruas. Para quê? Para pegar bandido? Não. Para fazer mais apreensão, para encher mais o pátio. Para encher mais o pátio. Então a polícia é designada não para pegar o bandido, mas se não tiver bandido, a gente vai pensar, para que tanta polícia se não tem bandido? A gente ainda tem aquilo na mente. Não, a polícia é para pegar o bandido, isso aí está em todo filme do Kojak, em todo filme antigo do Bareta que a gente via, do MacGyver, seja onde for, a polícia está aí para pegar o bandido. Até o Cannon, lembra do detetive Cannon? Você via, né? Então o que acontece? A polícia é para pegar o bandido. Hollywood já mostrou isso pra gente 1000 vezes. Isso aí não sai da mente. Antigamente até era, né, Rubens? Antigamente até era. Isso que eu ia te falar. Por isso é que tem que ter hoje, quando se aproxima a ordem pelo caos mais acentuada, inclusive com a grande tribulação, precisa, tá entendendo, né? Precisa ter hoje um efetivo grande de bandidos na rua e crime organizado para poder explicar, não é justificar, explicar o número de policiais nas ruas. Para poder, na nossa mente, a gente achar que aquilo é para combate ao crime, enquanto não é. Agora, ô Silvio, com o Exército hoje, aquilo que eu venho falando que é também uma previsão minha, o Exército ainda não faz serviços particulares, ainda, mas vai fazer. Então eles estão modificando essa cena pouco a pouco. Sai o Exército para entrar os mercenários. É assim, o Exército Brasileiro, ele existia até agora para proteger os de dentro do que estão fora. Quem está fora da matriz já percebeu que não é bem isso. Agora, breve, o Exército Brasileiro vai dizer que está falido, que não tem grana para se autossustentar e que vai precisar fazer serviços particulares. O próprio Exército fazer serviços particulares, ou seja, para empresas internacionais contra nós. Tem um monte de filme que fala isso, um monte. Então você vê que o que eu estou falando aqui já tem um fiapo de linha para ser puxado. Então, o que vai acontecer? Com isso, o pessoal todo já acostumado com o Exército na rua vai aceitar, como se fosse algo normal. É que eles vêm passo a passo cozinhando sapo em água morna. Porque se eles viessem nos anos 70 e dissessem uma coisa dessa, o povo é loucura. É loucura. No entanto, que quando foi implantada a regra de 3 na nova ordem mundial, o povo rejeitou. Não deu certo. E eles foram insistindo. Quanto mais emburrecendo foi o povo, mais aceitando a regra de 3. Para você ver como é que é. Vou te dar um exemplo para te ficar uma bola para você chutar. Por exemplo, hoje você vê o policial com uma arma sem vergonha no coldre. Geralmente o 38 e as armas feitas pelas Taurus não funcionam. Né? Atira no próprio policial, arranca pedaço do policial e tal, não funciona. Coitado. Agora, o policial também está na mesma que nós. Agora o policial tem spray de pimenta. Peraí, o que é que um policial vai fazer com spray de pimenta contra uma AK-47? Não é não. Para quem que é o spray de pimenta? Bom, é para nós.
com cacetete. É para nós. O cara tá com HK-47, né? E ele com cacetete. Para que serve o cacetete? Para nós, pro gado. Então você percebe tanques que fazem jato de água, né? Ele vai enfrentar o cara com um fuzil que atravessa blindagem com jato de água, Rubão? Não vai, é para nós. Então, se você for analisar os maiores investimentos feitos na polícia, né, porque as armas não prestam, as armas brasileiras, o próprio policial reclama sistematicamente, porque o policial, lembrando, ele está na mesma posição que nós, é a mesma. É verdade. Né? Tem muita gente que pega a nossa fala, Rubens, e deturpa. Fala que nós somos contra os policiais, que nós somos contra o poder público, nós somos contra o Estado. Né? O Estado que nos oprime, esse nós somos contra. Agora, as pessoas... Nós somos contra também, Silvio, apenas na questão de saber disso, né? Porque não somos militantes contra o Estado, não temos nenhuma bandeira a ser levantada contra ninguém. Agora, apenas da conscientização disso. Nós somos contra o sistema, sim. O sistema que nos oprime, né? O sistema que nos esmaga, nos joga no chão e tira o último fiapo que a gente tem. Esse nós somos contra. Agora, o policial é uma ferramenta que é manipulada tanto quanto nós. O Exército é uma ferramenta manipulada tanto quanto nós. Os médicos dos hospitais, os enfermeiros, né? Todo o sistema educacional do Brasil inteiro, ele faz parte. Inclusive, os grandes idealizadores do sistema de educação hoje, né, que foram há pouco tempo, até ganharam prêmio, são contra o sistema educacional que existe hoje, porque eles sabem que não educa. Porque o educador mesmo, ele teve participação no passado, mas na medida em que vai se aproximando do final, cara, são pessoas técnicas que elaboram as cartilhas, não são professores mais. É verdade. Acabou. O método de educação foi cambiando ao longo dos anos. Verdade. E os métodos de educações feitos por profissionais da área de educação praticamente não existem mais ou ficaram obsoletos, dado a modernidade. A única coisa que não moderniza é a escola, está lá o quadro negro até hoje, Silvio. Por exemplo, o pessoal, um professor atualizado, ele fala que ele não consegue entender como que a escola funciona da mesma forma que começou há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Né? Estou falando em termos de Brasil, né? Para não seguir o mundo, que aí nós vamos lá para 1.700, 1.600, etc. Tal. É o mesmo. O sistema de ensino não mudou uma vírgula. Nós temos a tecnologia, nós temos computadores, toda criança tem seu computador. Por que ela não é instruída através do computador de uma forma aberta, onde se investe no que ela quer fazer e não imposto o que ela quer? Por exemplo, Rubens, quando é que você usou a aritmética, por exemplo? Eu nem sei o que é isso, como com que farinha? É um esquema de cálculo que você não vai usar nunca. Muitas coisas que você aprende na escola, você não vai usar nunca, isso é fato. Você entendeu? Agora, quando foi na escola que estimulou a ser você um grande radialista que você é? Radialista, se eu dependesse da escola, eu estava ferrado. Aliás, eu não dependi de nada da escola. Né? Exatamente. É lógico, deixando claro outro ponto que depois deturpam. Nós não somos, em nenhum momento incentivamos o papai ou a mãe tirar o filho da escola. Até porque é contra a lei isso. Não, independente contra a lei, você não deve, porque ele precisa ser alfabetizado. Mas eu alfabetizaria em casa, cara. Eu não botaria na escola, sim, não. Mas é lei, tem que pôr. Não tem jeito. Tem que pôr por causa da lei. Agora, se você quer que o seu filho aprenda, você tem que complementar. Silvio, eu aprendi a ler, aprendi MMDC, aquele menor múltiplo comum, MMC, aprendi tudo em casa com a minha irmã, cara, com a Célia. Não aprendi nada na escola. Sem dúvida, é fantástico. Agora, a escola, se a mãe não pôr na escola, ela vai presa. Agora tem esse problema. É a lei, mas ela põe. Mas o que acontece? O que acontece com os pais que eles são treinados para isso? Deixa a educação para o Estado. O Estado ensina meu filho. Então fica ausente. Você vê que hoje um pouco mais os pais conversam, mas na minha época não tinha conversa. Entendeu? Na minha época você não tinha nenhuma instrução, não tinha nada. Né? Então você tinha que atentar àquele sistema de ensino e aquilo era ideal. E na minha época era razoável até, não era ruim, né? Comparado a hoje é terrível. Então o que a gente incentiva? Ao pai fazer o complemento da educação do filho. No sentido moral, no sentido do certo e errado, no sentido de ele poder se tornar um líder de alguma coisa, ou de ele poder fazer o que ele gosta de fazer. E trabalhar para isso, direcionar a criança para isso. Porque a maioria das coisas que ele aprende na escola, ele não vai usar na vida. A maioria. Quer dizer, até a história que ensina na escola é uma história mentirosa.
Quer dizer, o cara não sabe a história do país. A história. Você acredita que não ensinam o que aconteceu no regime militar aqui? Não se ensina absolutamente nada na escola. É um breu, né? De uma história recente do país. Né? Não dando vitrine para aqueles que foram contra. Não, porque eram tão vagabundos quanto os opressores. É a mesma coisa. Eles se mereciam. Tanto a esquerda como o regime militar. Se mereciam. São os heróis vagabundos que hoje um monte de gente idolatra, né? Estão mostrando a cara aí. Lula, Chico Buarque, toda essa porcariada aí. São um monte de vagabundo parasita que pegam dinheiro do governo para se dar bem. Entendeu? Então, isso tudo, como volto, eu e o Rubens não somos a favor de ninguém desse tipo de pessoa. O lugar de ladrão é na cadeia, ponto final. Então, você observa que a história recente do país, né, que tem de um lado o regime militar que investiu em estádio de futebol, que investiu nos botecos, que investiu no carnaval, que investiu em tudo que você critica hoje. Você critica o carnaval? Foi o regime militar que pôs. E esse mesmo que é contra o carnaval é a favor de uma intervenção militar, por exemplo. Quer dizer, por quê? Ele não sabe a própria história do país. Ele não conhece. Ele não sabe que o futebol é o que é hoje graças ao regime militar. É como você mesmo colocou, tinha 4 seleções brasileiras jogando pelo Brasil inteiro para iludir o povo otário, né? Era uma propaganda. Era uma propaganda do governo, né? Tinha música, o Dom Ravel compôs música para eles, né? Este é um país que vai para frente. Uou, 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 uou. As praias do Brasil que são legal, lá, 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 lá. Só tem vagabundo e marginal, lá, lá, lá. Na escola se fazia a tua versão, né, Silvio? E outra, você vê nessas passeatas aí, pessoal com a placa dizendo Viva o DOPS, Viva o doicode. O cara não sabe o que ele está falando. Não sabe o que era aquilo. Não tem nem ideia do que ele está falando. Né? Muita gente inocente, correta, que tinha ideal, foi morta. Os vagabundos estão vivos. Entendeu? Os realmente que tinham uma ideologia, que estavam lutando por uma coisa verdadeira, estão mortos. E aqueles que estão vivos, presta atenção, ele está vivo por um motivo. Porque entregou os companheiros, ou porque fugiu, fez plástica, José Dirceu, fugiu, mudou de nome, ficou escondido, né? Os covardes, né? A Dilma, eu fui torturada. Existem boatos que ela não chegou a ser torturada, existem boatos. Mas mesmo que seja, mesmo que ela tenha sido, ninguém merece ser torturado. Entendeu? Mas o fato de eu ter sido torturado me dá uma carta aberta para eu ser bandido? Não, nada a ver. Você entendeu? É esse raciocínio que o povo não tem. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não. É só você juntar as peças. O Rubens faz isso sistematicamente, junta as peças. O Rubens, às vezes, se coloca com os posicionamentos dele, dando até uma sensação de esquerda, porque ele tem um posicionamento político. Mas esquerda de tudo, esquerda da direita, da esquerda, então, esquerda de mas tudo. Não é, ele usa as expressões, é igual, imagina o ex-crente. Ele vai falar laço, ele vai falar aprisco, ele vai falar vaso, ele vai falar varão, ele vai falar ungido, ele vai falar isso. Até eu criticava o Rubens por isso. E o Rubens tem as palavras que ele ouviu a vida inteira da esquerda. Agora, não significa que ele é à esquerda. O Rubens, você acha que o Rubens é crente? Ele é protestante? Não. Então ele também não é à esquerda porque ele usa as nomenclaturas da esquerda. Esse que é o problema. Eu nem sei se a esquerda usa as nomenclaturas que eu falo. Às vezes você fala, não, porque como é que usa a expressão quando tem um opressor, você usa a expressão que é a esquerda. Não, é fascista. Você fala de 5 minutos fascista, mas você fala fazendo uma comparação do regime italiano. Ô Silvio, fascismo é quando uma facção está no poder e o poder todo é em função dela. Sim, mas é uma expressão usada pela esquerda a rodo. Ah, que problema deles, eu nem sabia disso. E eu sou esquerda de tudo, cara. Esquerda da direita da esquerda, sim, porque esquerda e direita estão dando nenhum processo. Entenda a minha explicação, é como se você acabou de sair da igreja. Você vai continuar usando a mesma expressão. A mesma não, nunca ouvi falar isso antes. Na igreja eu ouvia. Na igreja eu ouvia laço. Essas coisas todas. O fascista, o esquerdista fala. Mas eu nunca fui de esquerda do Brasil para me lembrar disso. Eu fui de religião. Mas de esquerda eu nunca fui, cara. Eu nunca fui de partido nenhum de esquerda. Eu apenas fui vereador, tinha que ter uma sigla, não tinha? O prefeito me convidou e botou como vereador, quem não vai querer? Qual é o hipócrita que vai dizer que não vai querer? Vai ganhar 12 mil por mês, que era o salário da época. Por que você não vai estar no partido ganhando 12 mil? Qualquer um vai, cara. Não adianta ficar com hipocrisia, qualquer um vai. Agora, qual o dia que eu fiz um discurso na Câmara em favor de partido?
Qual dia? Pelo contrário, lógico, eu meti o pau no próprio prefeito que era do PT. Eu só ia lá para meter o pau. Por quê? Porque eu meti o pau na Globo e ele estava assim com a Globo. Quem vê o discurso tem muitos deles gravados. Tá se eu não me engano, tá no canal Tungango. Eu nunca ouvi, eu nunca fui em reunião, cara, de PT em lugar nenhum. Eu só ia lá na hora de fazer o pagamento mensal anual lá. De pagar, verdade. Que tem que ir lá no partido pagar, mas eu nunca me liguei nisso, Silvio. Eu entrei pro rádio muito cedo, cara. Muito cedo eu me desliguei de futebol, me desliguei de televisão e me desliguei de política. Só fui vereador porque teve oportunidade, quem não vai ser? Né? É verdade. E você era muito conhecido, né, Rubens? Você fazia um trabalho comunitário, etc. e tal. E aí, agora, na igreja eu concordo. Lá eu via palavras evangélicas que até mas hoje algumas expressões que eu vejo você sendo acusado por usar algumas expressões. Sabendo mas eu ou nem não. sei se é de esquerda ou não. Eu sei que ela cabe bem. Sabendo ou não. Porque o esquerda usa muito essa palavra. Tudo para ele é fascista, né? Tudo que se mexe, que se movimenta. Então mas é eles uma também coisa. São, porque eles estão dentro do Estado. São palavras, por exemplo, que são usadas em autodefesa, alegando que ele que é ladrão, que roubou, ele acusa o outro de fascismo por ele ser. Entendeu? Então eles estão tudo dentro. Eles são muito manipuladores, essa esquerda podre no Brasil aí. Agora, tem muita gente boa, tem muita gente que tem uma ideologia verdadeira, política, que tem boas intenções, mas é uma minoria, não é a maioria. A maioria da política brasileira está no fundo do poço, isso indiscutivelmente. E são filhotes da nova ordem mundial. Todos eles. Né? Todos eles. O Bolsonaro é uma opção? Ele faz uma pergunta, né? Se o Bolsonaro é uma boa opção. O que você acha, Silvão, do Bolsonaro? Respondendo o Maurício. Bolsonaro é um cara que está há 300 anos na política, nunca fez absolutamente nada de importante e caiu no momento certo, na hora certa. Ou pode ser até outra ferramenta da nova ordem mundial para colocar um outro lado de governo que interessa para eles. Nenhum político veio dos braços do povo. Todo político veio do dinheiro das empresas internacionais, que o Rubens fala isso todo dia. Né? Então o político está representando alguma coisa lá, menos você. Então, quando você fica sem opção, você fica desesperado por um herói. Né? E aí a nova ordem dá o herói para você no colo. Toma. Volto a repetir, lá no canal Sete Sinais tem a história da nova ordem mundial. Se você entender o que está escrito lá, se você entender o que eu estou narrando lá, e o que o Rubens também na coleção Prepare-se, todos os vídeos do Rubens deixam isso muito claro. Nós somos manipulados 24 horas por dia. A única exceção à regra é a mídia social. Ela é a única exceção à regra. Tem controle lá. Tem gente que está filmando a gente lá. Tem gente que está sabendo. Hoje, 222 mil do Verdade Oculta não representa nada para a nova ordem mundial. Mas uns 2 milhões representariam. Entendeu? 2 milhões, no entanto, que o Alex Jones, ele nunca avisa onde ele vai. Quando ele faz o programa, ninguém sabe de onde ele está fazendo. Né? Ele tem 42 rádios. Ele pode estar em qualquer uma fazendo o programa dele ao vivo, ninguém sabe aonde. Porque o cenário é sempre o mesmo. Então, é um cara que ele incomoda muita gente, o Alex Jones. Tem gente que acha que ele é espião, tem gente que acha que ele é aquilo. Eu só sei que o espião jogar as informações que ele joga no ar todos os dias, que ele tem live todos os dias, Rubão. Todos os dias. E ele traz coisas do Arco da Velha. Então, não se iludam com a política. Não fiquem se preocupando em ir lá pôr digital para poder votar. Você precisa do título de eleitor para poder trabalhar? Que tenha o título de eleitor. Entendeu? Mas se você precisar votar, não vote. Entendeu? Nem dê chance para essa gente. Se a gente for votar em alguém, eu e o Rubens particularmente, a gente votaria no nosso querido amigo Thomas Korontai, que ele está 30, 40 anos tentando em colocar o federalismo no Brasil, né? Que é uma coisa que tirar a centralização do poder. Só de tirar a centralização de poder em Brasília eu apoio totalmente. Entendeu? Mas hoje, eu e o Rubens carrega alguma bandeira? De jeito nenhum, de nenhum partido, de nenhuma ideologia. A nossa ideologia é contra o sistema. Né? Nós somos a favor da desobediência civil, que um dia nós vamos fazer uma live só disso, para explicar para vocês o que é a desobediência civil. É não aceitar determinadas coisas. Agora, se você não pagar IPVA, você perde o carro. Se você não pagar as multas, se você não pagar as suas contas, se você não pagar o seu IPTU, você perde sua casa. Então, isso são coisas que não tem como ser desobediente.
Porque se você for, você percebe, você perde. Mas tem muitas coisas que você pode ser desobediente. Por exemplo, o toque de recolher, ou o cara mandar você ir para um estádio, né? Falar, vai lá, nós vamos te dar vacina, vamos cuidar de você. Estado está querendo cuidar de você, nunca te fez nada por você, só tira de você, ele vai querer cuidar de você. Por que a Globo está choramingando que só 28% tomou a vacina do estado de São Paulo e do Rio? Por que, Rubens? Né? É porque o povo está um pouco, um tanto quanto acordado, né? Já percebeu que o governo não vai dar nada que presta de graça para o povo. Toda vez que lembra do povo é para cobrar, para aumentar imposto, para poder extorquir. Sobre o Bolsonaro, Silvão, a população do passado, nossos pais e avós, também tiveram seus heróis, apresentados pelo sistema. Quando o Collor entrou, cara, o Collor entrou com uma força, cara, descomunal. Patrocinado pela Globo. Pela Globo. Era um herói. Aparecia uma locomotiva quebrando injustiça social. A voz era do Cid Moreira, meu irmão. Exato. Tu quer uma voz de credibilidade maior do que a do Cid Moreira? Não tem. Então vinha aquele trem quebrando injustiça social. Marajá. Caçador de Marajá. Era. O trem dele era um trem Collor verde e amarelo, por causa do L, né? Que era Collor verde e amarelo. E o trem dele vinha quebrando as placas, que aquilo era computação gráfica na época moderna. O trenzinho vinha quebrando as placas. Tipo aquilo que era tudo de ruim contra o povo. Então, os nossos pais, nossos tios, tiveram um herói na época deles. O herói da época deles, Silvio, foi o Collor. Agora, o Lula também foi herói da época dele, de 82, 83, o Lula era o herói, estava na boca de todo mundo. Vai perguntar aos velhinhos de hoje. Porque eles foram enganados naquela época. Agora eles dizem, ninguém me engana mais, eu não voto mais ninguém. Até o Maluf era herói deles. Maluf! Um prefeito então, agora, biônico. se Bolsonaro é herói, e é um herói desse tamanho diante do que foi o Collor, já não vou falar os outros, mas Collor, cara, foi uma propaganda monstra. Foi a maior propaganda que eu já vi de um político. O Collor surgiu do nada para a presidência da República num tempo muito pequeno. Os outros heróis demoraram mais, mas o Collor apareceu na Globo, no Jornal Nacional, Caçador de Marajá. O que é isso? Caçador de Marajá, o termo novo. Capa da revista Veja. Botaram na Veja, a Globo botou ele tudo quanto é canto. Aquilo explodiu igual um cometa. Bum! Era o herói, cara, dos pobres, dos miseráveis, o herói do desdentado, do banguelo, da fila do INSS, da fila dos da descamisados. Dos descamisados. Era o heróizão. Por que ele era herói? Porque a televisão pintou ele dessa forma. Então, e tinha aquilo roxo. Ele falou que tinha aquilo roxo. O Bilal. Então, pessoal, superchat aberto. Mete o dedo no like aí. Vamos chegar a 1000 pessoas. Pode ser na descrição também. Hã? Pode ser na descrição também. Tem link na descrição que é mais fácil também. Alguém de repente tem um trocado lá no Mercado Pago, fica mais fácil. PicPay também é fácil doar. E nós temos o PagSeguro também, que você pode até emitir boleto e pagar por boleto e tal. Lá no Sete Sinais também tem os links lá na descrição para o pessoal ajudar. Bom, já está lá, estou imitando o Rubão nesse aspecto aí para o pessoal ajudar o projeto. Que a gente trabalhar, fazendo edição, gravando e tudo de graça também. Haja fôlego, né, Rubão? Haja fôlego. É um incentivo, então, né, Silvão? Porque você vai, o pessoal vai incentivando, tu vai longe. Né? Se o pessoal ajuda com alguma coisinha, não é para ficar milionário, que ninguém vai ficar milionário com isso. Não é para a pessoa também fazer falta, é pouquinho. Eu não tenho monetização, né? Nem no live do Silvio que eu perdi e também não tenho no Sete Sinais. Então ali é 100% gratuito o trabalho. Um vídeo por dia, todo dia, Rubão. Você tem que preparar com antecedência, não é fácil não. Você faz isso, você sabe como é. É muito amor, Silvão, você gosta muito disso, por isso que você faz isso, eu vejo. É lógico, eu gosto do assunto. Você para um trampo, para outro, rapidinho, faz uma edição lá bem feitinha, depois volta a fazer o Rubão foi meu professor nisso e eu tô nadando aqui, dando as minhas braçadas aí, porque o Rubão foi o grande mestre aí. O Prepare-se foi inovador, né? Quando o Rubão fazia lá o vídeo dele, lá, o baixinho, né? Com aquele gravatinha lá, que ele usava na época... Aí eu olhava e falava, não, esse baixinho não tem nada para passar de bom. Ele vai falar coisa de Bíblia, de igreja, eu não quero saber de igreja, meu irmão, assiste, presta atenção no que ele está falando. Aí eu fui prestar atenção, rapaz, 7 anos, estamos juntos aí. E ele fala muita verdade. Inclusive, esse estudo eu fiz, todo baseado no tudo que o Rubens falou. Você não consegue levantar informação se você não tiver conhecimento, tá? Isso é indiscutível. Se você não souber nada... No entanto, Rubens, que eu acabei de receber um e-mail um pouco antes da live, de começar a live, do Ricardo, ele está fazendo mestrado em História
e ele quer que eu faça a história da nova ordem mundial no mestrado dele. Ele quer que eu monte o mestrado dele. Até vou cobrar um X aí, vou ver. Então, para você ver como o primeiro episódio já teve impacto. O primeiro episódio do Nova Ordem Mundial já chamou a atenção de um cara que é mestrado em história. Ele adorou, achou fantástico e está querendo ter acesso até os vídeos. Antes eu falei, não, aí todo mundo vai assistir junto. Mas a sua história eu posso redigir, escrever, e você faz as adaptações que você quiser e a gente vai negociar preço, enfim, né? Então, Rubão, quem não conhece a sua história, Rubão, comete os erros do passado. Concorda? Então, o Rubens acabou de salientar o Collor. Nós salientamos aqui regime militar, nós salientamos aqui um monte de coisa. E qual a diferença do passado para hoje? Nenhuma. Eles criam os heróis para o pessoal, para cada época. Exatamente. Então, Silvão, quando eu falei o Collor, porque foi uma das grandes expressões, não porque foi expressão, porque foi um grande presidente, mas uma das grandes expressões de que a mídia, de que o sistema leva para nossa casa os heróis. Então, Silvão, o Bolsonaro, por exemplo, não tem nada pessoal contra esse homem. Agora, claro, uma coisa tem que se levar em conta. Foi algum parente de quem está assistindo que levou ele para dentro de casa e apresentou? Foi alguém da sua confiança que apresentou ele na sua casa? Ou foi pela TV que você conheceu ele? Então, ou até pelas mídias, na TV. Pelas mídias que são desinformantes. Então, a pessoa pode, se ela quiser, Silvio, continuar acreditando na TV. Mas vou dizer bem claro, o problema é dela. Porque acreditar na TV é um problema. Então, tudo que o Bolsonaro representa, quando eu falo Bolsonaro, é Coca-Cola, é Bombril, é NASA, é qualquer um que a televisão leva. O que essa pessoa representa para você é uma característica criada pela mídia. Ela criou a característica dele para levar para você, para te vender esse produto. Não adianta comprar. Vai comprar um produto que não é para o bem seu. Porque se fosse para o bem seu, levaria o teu pai, a tua mãe, uma padrinho, uma madrinha, sei lá quem, alguém que você tem confiança. Mas foi levado por quem você não deve ter confiança. Quer dar um exemplo de uma pessoa que a mídia nunca deu trela, que qualquer sistema nunca favoreceu, nenhuma empresa multinacional, nada. Ele subiu pela própria capacidade. É o Enéas. O Enéas sempre foi destruído pela mídia. Né? O Enéas era um louco, é um idiota, é um cara que fala em 3 segundos, correndo, desesperado, é um imbecil. Mas é o cara que eu nunca vi um cara falar. Hoje que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento político, que até então a gente não tinha, a gente vê a importância do Enéas. A gente vê a importância de um Clodovil, por exemplo, né? Que todo mundo chamava de viado, de não sei o que lá. Ele nunca defendeu classe de nada. Né? O objetivo dele lá era claro. Inclusive a morte dele foi muito estranha. Né? Então, nós temos... A própria do Enéas também foi muito estranha. Então você observa que o Enéas sempre foi chacota. Né? Então, vocês têm que ficar atentos, gente. Quando essa informação vem para você no colo, quando ela vem muito facinha, quando ela vem muito conveniente, você tem que ficar com o pé atrás. Em relação à política, nada é confiável. Absolutamente nada. Não existe benfeitores da política. Pode existir uma minoria, sim. Pode existir uma minoria que tem ideologia, mas esses nunca vão ser nada. Eles vão fazer parte de algo, tem o seu salário, ganha lá um salário bom, tem ajuda disso, tem ajuda daquilo. Como o Trump nos Estados Unidos, né? O Trump chegou como um contrário ao que o sistema... Poxa, o Trump... Até eu acreditei no Trump. Falei, o Trump vai ser um chute na bunda dos Illuminati, o Trump é contra isso, o Trump é contra o tratado do aquecimento global. O Trump vai ser um arregaço, vai ser uma coisa diferente. Porra nenhuma, é tudo a mesma merda. Tem até documentos aí dizendo que ele já fazia parte dos Bilderbergs, dos grupos, das reuniões. Então, ou seja, tudo ilusório. Então, quando a gente fica contente com alguma coisa, você pode esperar que alguma coisa venha. Então, não se deixe levar pelo que os outros dizem para você. Como fez o Lula. O Lula fez tudo, né? O Lula fez tudo. Mas o Lula entregou tanto dinheiro para os países, para a Venezuela, toda quebrada, ele mandando dinheiro para a África do Sul, para um monte de gente, ele mandando dinheiro à custa do BNDES, que é desenvolvimento nacional. O BNDES é para desenvolver o Brasil e não o país externo. E todo o dinheiro foi para fora. E eles roubando a Petrobras e tal. Então, ou seja, e tem gente que ainda acredita nesses caras. É isso que eu não entendo, viu, Rubens? Porque é popularismo, Silvão. Esse pessoal, eles sabem trabalhar. O Lula, por exemplo,
e a Dilma, eles têm uma parcela muito grande de votos lá no Nordeste, por conta dos trabalhos que eles fizeram lá. É igual o Crivella, cara. Bolsa o Crivella Família. foi eleito no Rio por conta de uma propaganda feita dele no Nordeste. Ele ia para o Nordeste e a televisão filmava, então estava ele lá cavando um poço lá para botar água no Nordeste, para irrigar o Nordeste. Chamava Projeto Nordeste, não sei o quê. Isso aí era só uma propaganda para vender o nome dele no Rio. Essa propaganda nem deve ter passado aqui. Mas a Record passava o tempo todo o Crivella cavando poço lá no Nordeste. Aí mostrava a plantação lá de tudo verdinho, que ele fez plantação. O nome dele foi vendido dessa forma. Aí virou Crivella hoje, prefeito do Rio, antes senador pelo Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que é popularismo, isso chama-se popularismo. Então, quando você aposta num tipo de filão, né, ou de nicho, é aquilo ali que vai ser fonte de voto para cada grupo. Por exemplo, o Bolsonaro fala muito em questão de armamento, né, de bandidagem, mas esse é o filão dele. O Sérgio Cabral foi eleito no Rio, igual o Celso Russomano aqui, falando dos velhinhos. Os velhinho para lá, velhinho para cá, direito proteção ao consumidor. Então é isso aí, os caras pegam um tipo de narrativa e investem naquilo, e gastam em mídia. Ah, mas Bolsonaro é diferente. Não é não, meu irmão. Se ele chega até você com essa performance, com esse rótulo, é porque paga para isso. Você falou que algumas pessoas vão se alegrar com ele, eu digo vão. Os que estão na folha de pagamento dele, os que vão ser nomeados por ele, e que vai beneficiar outros que estão mais um pouquinho distantes. Agora, saiu do campo de, vamos dizer, de beneficiários com a eleição dele, vão beber água, como diria meu amigo Ney. Beber água significa que água tem aí, bebe, o resto tudo não tem nada. Vai, entendeu como é que é? Vai ficar na lama. Não tem jeito, Silvão. Por quê? Porque alguém imagina que Bolsonaro, seja quem for, vai ser eleito por conta do voto do povo ou por conta do investimento de campanha? O investimento de campanha. Então vai trabalhar para quem investiu na campanha dele. Isso E é detalhe, óbvio. hoje você pode usar o seu dinheiro para investir na sua campanha. Ou seja, você está abrindo uma janela para quem? Para quem tem muita grana. Para as empresas internacionais. Entendeu? Você está abrindo uma janela, está perfeito hoje. Né? Então, esses heróis que são criados no momento adequado, eles sempre vão existir. Que você votou no Tancredo Neves e teve que engolir o José Sarney, que mostra a cara tudo, mostrando o tipo de gente que ele é. Você votou em Tancredo Neves e recebeu o José Sarney. Né? Você votou em Itamar Franco e recebeu o Fernando Henrique. Vai observando como é que é a coisa. Né? Você votou em Itamar Franco e recebeu o Fernando Henrique. Aí você ficou com o Fernando Henrique, que é do Clube de Roma, é dos caras... Eu não posso falar muito aqui, senão de repente dá problema, mas assista os vídeos lá. Esse cara é o pior dos piores. E eu fui fã desse cara, acredite se quiser. O Fernando Henrique? Do Fernando Henrique, eu achava o PSDB o partido... Mas o pessoal pensa que está falando disso como presidente. Não é como presidente, né, Silvão? É como pessoa, no modo geral. Como pessoa, de modo geral, Só que o cara é do Clube de Roma. O cara tem rabo preso. Foi ele que levou o Lula pro Clube de Roma. Levou ele Carneiro, da Globo. Exato. E levou ele para reunião com o pessoal dos Bilderberg também. Conheceu todas as grandes empresas. É verdade. Ou seja, o Lula... Ele pegou a mão do Lula e levou pros caras. Se você pegar a história do Lula e do Fernando Henrique, eles eram amigos e são amigos. Né? No entanto, que o Fernando Henrique fala que o Lula não pode ser preso. O Fernando Henrique fala isso toda hora. Entendeu? Então você vê que são tudo farinha do mesmo saco. Todos eles se ajudam, todos eles são a mesma porcaria. Tem gente que fala, não, porque o PT, não, porque o PSDB, porque o PSOL, porque... É tudo porcaria. Nós não temos partido de direita no Brasil. Não existe. Não existe direita ou esquerda, é aquilo que tu falou. Cara. Coisa não existe. Hoje está tudo para a esquerda. Hoje, PSDB se você quer o quê? Você escolhe quem ir para a esquerda, tu é esquerda. Quem ir para a direita, tu é direita. Só que tu não é nada. Aí, tu é Flamengo, tu é Palmeiras, tu não é nada. Para fechar com chave de ouro, sabe o que é considerado direita? Partido Cristão. Aí fecha com uma beleza, né? Não precisamos falar mais nada, precisamos. Entendeu? Então, você percebe que a gente não tem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então é melhor você ficar na sua, não sair do lugar, porque não acontece nenhuma das outras coisas. Então fica na sua, observa, tem que ter o título, vai lá e pega o título. Tem que enfiar o dedo lá, vai, mas não vota. Não vai, R$2, R$3 a multa, paga. Eu já a multa também, cara. Eu não vou precisar do meu título para nada mesmo. Não quero saber de título mais, cara. Uns 2 eleições que eu não voto, irmão. Sério mesmo, duas seguidas que eu não vou.
Vai Não minha precisa esposa, justificar nada, eu quero nem saber disso. vai minha esposa e eu não vou. Eu falei, vou votar, eu nem estou morando mais em Sai de Santo casa, André, você não vou gosta sair de daqui. casa mesmo, Silvão? Não quero nem saber, velho. O desânimo é tão grande que eu não quero perder tempo. O único que eu fiz questão foi de ir com você, porque você ia meter a boca lá e tal, mas eu vi que as urnas são manipuladas mesmo e vai ganhar quem eles querem. Quando a gente fala senhores do mundo, nós estamos falando das empresas internacionais, que é a mesma coisa. Né? São os donos do dinheiro, são aqueles do Reserve, Federal Reserve, né? São os donos das grandes empresas internacionais que eles gostam de dizer, como o Rubenzinho, gentilmente multinacional, né? Para dar a palavra nacional, para dizer que ele é daqui, mas não é. Né? Então são essas empresas que bancam esses caras. Isso o Rubens fala desde sempre, e eu com esse estudo que eu fiz, eu falei, o Rubens martelou. Ele martelou de uma maneira absurda que tudo gira em torno do interesse das empresas. E acabou, ponto final. Não tem interesse, olha, vamos fazer a diferença, nós vamos fazer com que as pessoas vivam melhor, nós vamos fazer... Só piora! Né? Se nós lá nos anos 80 tínhamos uma vida extremamente interessante, hoje ela acabou, não existe mais. O fato de você poder comprar um celular de R$1.000, você acha que você está vivendo uma boa vida? O fato de você conseguir fazer uma despesinha para conseguir sobreviver um mês, você acha que é uma boa vida? Tem gente que nem isso consegue. O salário mínimo brasileiro é uma vergonha. Tudo é uma vergonha. Nosso sistema de saúde, tudo é uma vergonha. Né? A violência do jeito que está é proposital. Né? Os policiais que estão aí, não por culpa deles, mas por causa do sistema para pressionar você, para jogar você contra a parede. O que fez de diferença tudo que você apoiou até hoje? O que é que você conquistou de verdade? Nada. Você vive, você está dentro da engrenagem, a engrenagem continua rodando. Se você for lá e apertar seu parafuso todo dia for lá apertar seu parafuso, no final do dia você tem o seu salário. Tem lá o seu salário e acabou. Você é isso, você é uma peça do sistema, tanto dentro de escola, dentro de empresa. Até a gente aqui no YouTube, a gente fica refém dos desinformantes. Né, Rubens? Eu gostaria até que você falasse disso. Sim, Silvão. Sobre a desinformação, hoje nunca teve tão alta desinformação como hoje você tem lá em cima a televisão jogando o cocô para cima de nós, e quando não pega na cabeça da gente, existem os agentes dele. Para direcionar melhor para nossa cabeça, que é para a cabeça, é para o entendimento, né? Essa coisa da informação, que é a desinformação, ela é para a cabeça da gente, para tu encher a cabeça com essas porcarias. Então eles jogam os tonéis de cocô deles lá de cima. Quando não pega a nossa cabeça advinda da TV, do jornal, do rádio, os caras do YouTube que estão a serviço deles aqui, porque quer ter uma beiradinha, acaba de direcionar certinho a nossa cabeça, que eles estão mais perto. E aí vai. Bom, nós ultrapassamos os 1.000 likes ao vivo. Isso é muito difícil. É difícil, eu falo para você, porque eu acompanho sempre. Nós estamos com 1.088 likes. Parabéns, pessoal aí. E 824 pessoas ao vivo, ou seja, bem pertinho das 1.000 pessoas. O programa, né? Eu tenho um texto bom aqui para complementar aqui, que é muito interessante. Manda o texto quando puder, Silvão. Vamos ver, porque agora meu negócio aqui não abriu agora. Vamos lá. Por outro lado, a coibição da reprodução natural, se imposta por meios físicos, esterilização em massa ou assemelhado, seria muito cara, exigiria uma dominação política muito dura, que certamente não seria bem aceita pela massa dos trabalhadores desempregados, despossuídos e em excesso no planeta. Ou seja, olha isso, dos trabalhadores desempregados e despossuídos em excesso no planeta. Olha que interessante essa frase, hein? Né? Isso aqui não agradaria essa massa. Então vamos ver o que eles vão dizer aqui. Assim, opta hoje pela revolução cultural e a promoção de hábitos sexuais exóticos, desde a infância. A invenção do tal gênero, que o nível da ciência natural significa muita coisa diferente, uma das subdivisões das famílias animais e vegetais, não costumes sociais e vestimentas de padrão diferenciado. Isso está sendo conseguido pela dominação total de comunicação social e a desinformação sistemática dos cidadãos, das classes subalternas e até das mídias. Mulheres com mulheres não se reproduzem.
podem divertir-se, embora uma maneira tanto infantil, e homens com homens igualmente. Não se reproduzem, embora as atividades sexual anal sistemática oferece riscos de saúde, inclusive a falta de higiene envolvida nessa transação. Extremamente interessante esse texto, eu escolhi a dedo, Rubão, seu comentário, depois eu leio o resto. Silvão, eu sinceramente parto do princípio que a pessoa tem direito de fazer o que ela quiser. Então, nessa questão de que homossexual, masculino ou feminino, eu não apoio, nem concordo, nem discuto isso. Não, Rubão, porque isso, eu entendo a sua definição, isso eu conheço, mas o que está acontecendo? Não é uma coisa natural, Rubens, é uma coisa induzida pela mídia. Então, mas tudo bem, eu acho que se o texto falasse isso, eu concordaria. Se o texto falasse assim, a mídia empurra a goela dentro... Mas é o que falou, está escrito isso, está escrito isso. Não, falou que é anti-higiênico. Se é anti-higiênico, para mim, anti-higiênico eu não faço, mas para quem acha que não é anti-higiênico, faça. Ela está colocando os pontos, por exemplo, que podem gerar uma doença, que pode gerar um problema para a diminuição populacional. Para a pessoa que está fazendo. Exato. Deixa a pessoa fazer, ela quer. Se quiser até se matar, não pode se matar? Quanto mais fazer sexo anal. Eu penso que não tem cabimento cuidar da vida dos outros. Eu vou à loucura. Rubens, o que se refere ao texto é a indução. A indução no erro, coisa que você reclama o tempo todo. Não, indução eu concordo. Eu penso que não há necessidade da mídia ficar botando nada goela dentro da gente. Porque eu não gosto do sistema hoje de música. Porque as músicas de hoje não são talentos que nascem da naturalidade de cada indivíduo, mas são coisas fabricadas, então eu sou contra. Rubens, quando você põe numa novela que tem 200 milhões de pessoas assistindo, 200 milhões de pessoas assistindo, uma novela, e uma mulher como a Fernanda Montenegro, que é uma senhora já, né, de idade avançada, beijando uma outra senhora... É uma coisa meio ruim de ver. Numa coisa de 200 milhões de pessoas assistindo, ou no BBB, que você gosta, né, do BBB, do Big Brother. Gosta de beber água. Tem nojo. Então, quando colocam um pai beijando na boca a filha, né, um pai beijando a filha na boca, um pai deitado em cima da filha, uma filha adulta, em cima de uma cama. O que é que você está direcionando, Rubão? Isso é normal. O povo copia o que a televisão fala. Eu penso que se o filho faz isso com a filha, o pai com a filha, eu não discuto, o problema é deles. Eles acham que está certo, não tem problema. Agora, na medida em que isso é uma produção, porque ali no Big Brother não tem nada que escapole do que a Globo quer passar. Então, aquilo ali é programado, aquilo ali é uma produção, não é algo espontâneo. Então, por isso também, eu estou totalmente de acordo que não deveria a Globo fazer isso. Agora, pior do que a Globo fazer isso, é a pessoa aceitar isso dentro de casa, Silvio. Você sabe que todo tipo de mau elemento existe. Então, você é obrigado a botar dentro da tua casa mau elemento? E por que o mau elemento da televisão pode? A televisão é o mau elemento. Você sabe que no teu bairro tem o quê? Tem pessoas que praticam latrocínio, pessoas que são mão leve, que onde passa, vê um negócio dando sopa, já passa a mão e leva. Você vai querer esse pessoal dentro da tua casa? Acho que não. E por que as pessoas querem a Globo dentro de casa? Então o problema é de quem quer a Globo dentro de casa. Exatamente. Que queira, que se atole. É o que o Marcelo fala, cara. Às vezes ele fala uma coisa que eu acho que ele tem razão. Ele fala, o gado merece sangrar por todos os orifícios. Não é que ele quer isso, que ele almeja isso. Mas que o gado faz coisa que mereça isso. Então, se o gado quer um dia deitar em cima da filha ou ter a filha debaixo dele, continue com a televisão dentro de casa, ligada na Globo, porque isso vai acontecer. A Globo não está a favor de ninguém, a televisão não está a favor de ninguém, não trabalha para nós. É uma coisa que tem que estar na consciência da pessoa. Agora, se a Globo está colocando, o problema é da Globo. Eu não vejo a Globo, eu não quero nem saber da Globo. Então, uma coisa absurda também, teve uma novela aí que a chefe do tráfico de droga, que foi baseada na história de uma mulher mesmo, foi colocada como heroína. Entendeu? Inclusive pela própria atriz que a interpretou, falando, não, ela é uma guerreira, é uma batalhadora, uma mulher que é chefe do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, foi grande, foi presa, está presa e é tratada como uma estrela. Entendeu? Então, ou seja, os heróis do Brasil são esses. Lembra do Pareja? Pareja, que virou Escadinha.
Escadinha. Escadinha e tantos outros são os heróis. Eles fazem os bandidos de heróis, cara. Por que eles são heróis? Porque eles davam uma cesta básica ali, mas matavam o filho deles. Eles protegiam, falavam, nós vamos proteger sua casa, mas extorquia aqueles que ele protegia, igual a máfia italiana. Exatamente. Aí quando sai o tráfico de droga, entra a polícia, a milícia da polícia lá para controlar o que o tráfico controlava. Daqui a pouco o tráfico vem e toma conta de novo. Uma troca de poderes que é interesse do Estado. É verdade. Entendeu? É interesse do Estado, né? As exceções, o massacre do Carandiru, aquilo foi uma coisa muito estranha. O massacre do Carandiru tem um monte de ponto de interrogação ali. O que foi aquilo? Né? Para mostrar quem realmente tem que ficar no poder, né? Porque nenhum policial daqueles foi condenado, ficou por isso mesmo. Então, você vê que Então, você acha cara estribado. Para você ver que tem muitas histórias que rolam por aí, ou seja, quem não estuda a sua história comete o mesmo erro amanhã. E isso vem se repetindo sistematicamente, todo o tempo. Né? Quando a gente puxa aqui uma história, a gente fala, porque os militares fizeram isso, tem gente que escreve intervenção militar, porque não conhece a história. Porque se conhecesse, jamais pediria isso. Porque tudo que é força do poder constituído é contra nós. Então, quanto mais força do poder constituído, é pior, pô. Pois é. Porque é contra nós. Nós não vivemos uma democracia. Tem muita gente que acha que nós vivemos uma democracia, que nós temos poder de escolher. Não tem poder de nada. Você vota em quem está na frente. Você vem pesquisa mentirosa para você, você vota em quem está na frente. Entendeu? Eu duvido que você faça uma avaliação do seu candidato, saiba a história dele, o que ele já fez na vida, porque se você fizer isso, você não vota em ninguém. Entendeu? Porque a maioria, ficha limpa é ilusória, entendeu? Porque o cara nunca é condenado, o cara vai postergando aquilo, o cara já tem a proteção do próprio sistema a favor dele, né? Porque o cara, não, esse aqui tem foro privilegiado. Todos os juízes têm foro privilegiado, então quer dizer que todos os juízes são honestos? Né? A premissa é essa. Lembrando vocês que dia 27 de maio vai ter a palestra Verdade Oculta, onde o Rubens vai falar tecnologia deixando o homem obsoleto. Ele vai trazer informações inéditas, que ele nunca comentou. Ele vai falar sobre coisas da NASA que ele nunca comentou. Vai ser a primeira vez que ele vai falar algumas coisas da NASA que ele nunca falou. Como ele vai falar coisas muito importantes, não vai poder ser filmada, em hipótese alguma, por celular, não vai poder ser gravado, não vai poder ser nada. Se isso acontecer, a pessoa vai sofrer as consequências. Não pode. Isso é uma palestra que as informações que vão ser ditas nas palestras vão ficar na palestra. Provavelmente a palestra nem vai para o YouTube, porque nós vamos falar de coisas muito importantes para aqueles que estão despertos e querem mais informação. Então, você quer participar dessa palestra dia 27, valendo lembrar que ontem, depois da live, eu recebi 76 e-mails. 76 e-mails. Fora um outro evento que tem o pessoal migrando para esse. Então, quer dizer, já está chegando a 100 pessoas com a mão nas costas. Tá? Então, entre em contato agora com palestra do Silvio, @gmail.com. Repetindo, @gmail.com. Fácil, né? E eu vou passar as informações para você da palestra. Você vai ter crachazinho para poder sair e entrar, porque vai ser das 8 da manhã às 18 horas. Eu vou falar sobre o início da nova ordem mundial, algumas coisas que não estão no vídeo, eu vou conversar com vocês e explicar para você. Eu vou ser um dos palestrantes. É a primeira vez que o Silvio vai ser um dos palestrantes, né? Vou palestrar porque eu andei estudando bastante, acho que dá para mim falar alguma coisa. Então vou falar meus 60 a 80 minutos. Nós temos o irmão Leandro Fernandes, que é um parceiro gigante do canal, é uma pessoa que tem uma visão muito bacana. É um religioso exceção, né? Ele é um religioso que não é religioso, né? Ele está lá no meio, mas o negócio dele é evangelizar, é passar a verdade, que nós somos o templo, né? Passar várias verdades que o pessoal não gosta muito, mas ele continua sobrevivendo no meio lá. Então, o irmão, né? Nós já estamos vivendo, os selos já foram quebrados, nós estamos vivendo isso. Na palestra ele vai dar, né, acompanhando na escritura, tudo bonitinho. É muito interessante. Você que gosta de escatologia, ele vai dar um show nesse assunto. Temos mais 4 convidados não confirmados ainda, que estão alinhando suas agendas,
e mais outros que eu vou chamar. Então vai ter coisas interessantes, sempre dentro da linha de Nova Ordem Mundial, das Escrituras, Apocalipse, sempre vai estar dentro dessa linha, tá, gente? Então vai ser muito legal. E o Rubens vai trazer muita novidade nessa palestra em relação à vacina, em relação a novidades, matérias da Hertz, né, Rubens, que chama? A agência de notícia, né? É Reuters. Reuters, o Rubens vai coletar alguns materiais inéditos para vocês assistirem. Enfim, vai ter muita novidade interessante, né? Nós vamos levar um psicólogo para falar, não está confirmado ainda, mas ele vai falar, a mídia destrói a família, isso é verdade? Acabamos de falar sobre isso, ele vai falar de uma forma muito mais incisiva. Estamos aguardando a confirmação, espero que dê certo. Então, gente, é isso. E os 7 sinais já tem a nova... Começou hoje o episódio 1. O pessoal está curtindo lá, fico muito feliz. Então você entra no canal 7 Sinais, é só escrever 7 Sinais, você vai achar meu canal, clica lá, se inscreve e assiste o primeiro episódio da história da Nova Ordem Mundial. São 10 episódios, 10 dias seguidos, todo dia às 18 horas. É com você, Rubão, a fala agora. 1.204 likes, Rubão. Quanto? 1.204 likes. Obrigado, pessoal, pela força, viu? Recorde absoluto. E para as meninas. Oi, Silvio. Recorde absoluto ao vivo. Que bom. Pigeon, Without a Dove, não é isso? Laí Ribeiro também, né, Rubão? Laí Ribeiro também sempre acompanhando o programa, doutor Laí Ribeiro, sempre acompanhando o programa nosso aí, gostando também do Prepare-se. Valeu, doutor Laí Ribeiro. Daqui a pouco o doutor Laí Ribeiro está falando também nos programas dele sobre os Illuminati, fica olhando. Olha o que eu estou dizendo. É verdade. Ele vai vendo a gente falando aqui, daqui a pouco ele vai pesquisar, vai ver que isso tudo é verdade. Vai dizer, agora já sei, porque a indústria farmacêutica é por conta dos senhores do mundo, né? Verdade. A última que apareceu aqui para mim foi a Sara Rita, que está fazendo a tese dela. Olha, cara, isso me deixa feliz pra caramba. Falo de coração. Me deixa realizado saber que isso vai parar na mão de pessoas que podem fazer a diferença dentro da sua área. Nem que seja uma bandeirinha. Aonde existe uma bandeirinha, tem até uma foto linda, né? Todos os nazistas com a mão levantada tem um no meio lá com o braço cruzado. Achei aquilo maravilhoso. Entendeu? Tem um cara no meio do exército nazista, todo mundo com o braço assim estendido, Rubão. E tem um lá no meio assim. Já essa foto é maravilhosa aquela foto. Então, são aquele lá que está com o braço cruzado, é a resistência. Né? Ele é ideologicamente uma pessoa diferenciada. Ele é ideologicamente, não é o Maria vai com as outras. Fizeram um teste, só para encerrar a minha fala, Rubens, fizeram um teste numa recepção de um médico. Né? Então existiam 10 pessoas sentadas. Né? Aí aparecia uma voz num fone, falava assim: por favor, todos levantem-se e batam palma 3 vezes. Aí levantava... Os 3 batiam palma 3 vezes. Agora sentem-se. Aí todo mundo sentava. Né? Agora levantem-se e dê uma volta de 360 graus e voltem a sentar. Um levantava, fazia, os outros iam, fazia igual e sentavam. Né? Em vários testes, Rubens, todo mundo fazia o que o fone mandava. Um rapaz ficou sentado. Né? O rapaz ficou sentado e aí o fone falou: por que você não está fazendo? Né? Falou: porque eu não sou idiota. Entendeu? Você quer fazer de idiota? Eu estou aqui para fazer um exame médico, não para fazer papel de idiota. No meio de 120 pessoas, só um se recusou a fazer o que ele considerou idiota. Então você vê que esses são a exceção absoluta. Agora eu pergunto para você, dessas 120... existe um político ali no meio? Certamente não tem político, quem é instruído não está ali. Exatamente, você entendeu? Existe político, existe um dono de empresa multinacional, o dono de empresa internacional é tratado na casa dele. Exatamente. Procura esses caras no INSS para ver se estão lá defendendo a aposentadoria, uma consulta, um exame. Eu procuro eles na loteria esportiva, ver se estão lá apostando em alguma coisa. Os pastores que fazem cura lá, por que eles vão fazer o tratamento no Albert Einstein? O cara não é o homem de Deus, ele não tem contato direto, não paga nem pedágio.
O cara, ele Ele entra também na... pede dinheiro para nós que não tem, eu não entendo isso. Fala, Deus é dono de todo ouro e toda prata, e eu sou o representante dele na terra. E pede dinheiro para nós que não tem, cara. Pois é. Muito complicado. Eu vi um vídeo na internet de uma senhora vivendo uma vida miserável porque dava todo o dinheiro de dízimo. Passava fome. Os filhos passando fome. Como é que você entende a cabeça de uma pessoa? Porque ela acha que ela dando lá, ela vai receber 10 vezes mais, aí vai morar numa mansão. O que ela acha? Ah, na Universal diz que é isso mesmo. A pessoa vai dar lá e vai receber muito mais de Deus, porque Deus é dono. Mas o Macedo não quer, ele só quer o da gente, né? Pois é, rapaz. Ele não quer pegar com Deus, que ele é assim com Deus, mas não quer pegar com Deus. Eu fico triste porque a pessoa sacrifica o inocente, né? Pelos atos dela, né? Então, um pai que dá dinheiro de dízimo sem ter e deixa os filhos passar fome, para mim, o que ela vai receber é alguma coisa do inferno. De Deus é nada. Porque o amor ao próximo aí não tá zerado, né? Rubens, para a gente finalizar, agradecer o pessoal, ao pronto aviso que a gente faz aqui, né? Pede o pessoal dá like, o pessoal vai lá dar like. Hoje foi recorde absoluto de like ao vivo. Ou seja, nós chegamos a 1.318 likes. Então, agradecer a vocês todos. Lembrando, palestra Verdade Oculta, dia 27 de maio. Façam suas reservas. Eu acredito que meados de março já acabou as vagas. Eu tenho essa impressão. Porque o que eu recebi de e-mail ontem e hoje, com certeza, eu vou ficar até as 2 da manhã respondendo e-mail, tenho certeza. Né? E lembrando a vocês também que a série Nova Ordem Mundial está lá no Sete Sinais, falando a história desde o início. Vai estar no canal Verdade Oculta ou no canal do Rubens, eu não sei onde o Rubens vai pôr. Acredito Já que tá, é dia 20 no canal do Rubens, meio-dia. Dia 20, meio-dia, a história da Nova Ordem Mundial. Tá muito 20, legal, não é porque 22, eu fiz, 24, não. 26. Eu fiquei impressionado com o trabalho de pesquisa, que foi legal, e vai continuar esse trabalho, né? Só que nessa segunda fase eu vou envolver o Rubens. O Rubens vai fazer as locuções, acho que a maioria dos vídeos aí ele que vai fazer, vai ficar bem legal, que é de 2003 até 2018. Mas esse vai demorar um pouquinho, porque o Rubens está tarefado, eu também estou com um monte todo enrolado, tem a palestra, tem um monte de coisa para resolver, mas isso a gente vai fazer. E o Rubens vai fazer um especial FEMA, hein? Vou cobrar dele. Especial FEMA. Vocês vão ver o que o Brasil está copiando da FEMA. Vocês vão ver. Muita coisa que nós falamos aqui. Spray de pimenta, o cacetete, a máquina de choque, Rubão. Máquina de choque. Você vai enfrentar um bandido com a AK-47 com a máquina de choque, Rubão? É ruim. Você iria? Não iria, É lógico. difícil. Então é para você, entendeu? Essa movimentação tem características da FEMA, tem uns containers, algumas coisas estranhas em alguns lugares diferentes. A coisa do Walmart. O que o Walmart tem a ver com a FEMA, Rubão? O que tem a ver? Parece que tem tudo a ver hoje em dia, né? Então, Olha Rubão. aqui, Silva, apareceu alguém aqui da antiga, ó. Evangelista Joelson, obreiro fiel. Sodré, lembra de mim? Fiz comercial na tua TV, Canal 5, em Miguel Couto, na Rua Dolores. Esse arrancou lá hein? O Canal 5 em São Paulo é a Globo, né? Lá no Rio, a Globo é o 4, o 5 tava vago, era o que eu fazia o programa no Canal 5 lá. Fique no último, né? TV Nossa Terra, Canal 5. Olha aí. Eu lembro da Nossa Terra na internet, que a gente fazia live lá. Era. Nossa Terra, tinha o logo bonito, inclusive, Nossa Tinha Terra. um N, é bonito, né? Que Um N, era bonito. Você fazia umas vinhetas no programa lá que você gostava. E ficava da hora. Bom, gente, a gente já enrolou, já fez um monte de coisa. Eu quero desejar um ótimo final de semana, um início de semana maravilhoso a todos vocês. Lembrando que segunda-feira o Rubens está com o Oliver Dória lá no Verdade Oculta 2, que está bem legal o Verdade Oculta 2. Está crescendo, as lives estão ficando legais lá, o Dória está se aprimorando, está melhorando cada vez mais. Então não deixe de dar uma passada lá no Verdade Oculta 2, onde as escrituras são sagradas, de verdade, tá? É o canal preferido da Amadinha, né, Rubão? Verdade Oculta 2. Ela gosta demais de lá. Exatamente. E tem o Caminho Antigo, o canal dela, que é bem legal também. Se inscrevam lá. Caminho Antigo, o canal da Amadinha, que é bem legal. Tem coisas lá que tem mais view que o meu canal, meu. É grande o canal da Amadinha. Então, dê uma passada lá. Rubão, eu deixo com você a palavra final. Boa noite, meu querido. Um bom descanso para você. Obrigado, Silva. Obrigado a todo mundo que assiste a gente, que assistiu, que está assistindo gravado. Que vai assistir não tem como, né? Porque já está assistindo, né? Gravado ou não. É isso aí. Obrigado a todos. Um abraço. Silvão, fala comigo fora do ar ou não?
Falo, pode ser. Então aguarda só um pouquinho. Um abraço, gente, e até sempre. Vim fazer um convite especial para vocês. Aqui é Silvio de Freitas. Entre no YouTube, no buscador, digite hashtag canal 7 Sinais. Em seguida, clique no link encontrado do canal. Depois clique em inscrever-se. Não esqueça de acionar o sininho para receber o obscuro, o bizarro, os assuntos que não são falados por aí. Muito obrigado, até mais.